Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 95. Aqui é uma continuação, né, da sessão 94, só que aqui está reforçando para eles construírem o templo, tá bom? Lá na sessão 88 de Doutrina e Convênio já havia sido dado o mandamento de construir uma casa para o Senhor, uma casa ao Senhor, e não foi feito. E aqui, então, na sessão 95, a gente vê que o tempo estava passando, eles estavam colocando outras coisas como prioridade ao invés de fazer a casa de Deus. Então, aqui nessa sessão, começa com uma repreensão do Senhor para que eles possam começar a fazer o templo, tá bom? Nessa repreensão aqui, muita gente vê bem severa, né, essa repreensão aqui. Mas a gente consegue ver o amor de Deus por nós. Aqui essa repreensão, ela tem uma linguagem de um pai falando para os seus filhos, tá bom? Então ele fala com amor. Ele repreende porque ama, né? É dessa maneira que a gente tem que enxergar essa mensagem aqui. Então vamos lá. Doutrina e Convênio, seção 95, versículo 1 diz assim: Em verdade, assim diz o Senhor a vós: a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo preparo um meio para livrá-los da tentação. E em todas as coisas, e eu vos amo. Então aqui ele falou, só a palavra amor, ele já falou logo duas vezes aqui, que ele repreende porque ele ama, porque ele quer bem da gente, né? Então aqui o Senhor ele está falando, né, numa linguagem paterna de um pai para um filho ali, né, que ele quer colocar disciplina, então, para que eles possam construir o templo, né? Isso aqui ecoa, né, com a mesma mensagem lá em Hebreus 12, 6, né, que diz: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que lhe recebe por filho. Então, qual pai que não vai corrigir o filho, né? Então, o Senhor está corrigindo aqui os seus filhos. A aplicação para nós aqui é que o castigo aqui é uma repreensão de Deus e não uma vingança. É para nos disciplinar. É mais no sentido de nós voltarmos para o caminho do Senhor do que no sentido de punição, no sentido de vingança. Não é essa a intenção do Senhor aqui, tá bom? Aqui também, no versículo, falou que o sofrimento, né? Falou do sofrimento aqui, que acaba pagando o pecado, né? Ele usa uma figura de linguagem aqui, mas não é que o nosso sofrimento apaga os nossos pecados, né? Quem pagou pelos nossos pecados é Jesus Cristo, tá bom? Então aqui, quando ele fala, usa esse termo, significa que com a punição a gente se arrepende e volta-se para Jesus Cristo, a gente volta-se a Deus. E aí então a gente recebe perdão dos nossos pecados porque a gente se humilhou perante Deus, porque a gente buscou a Deus de sinceridade de coração. Então é nesse sentido aqui que o castigo faz com que os nossos pecados sejam perdoados, tá bom? Então, vamos aqui para o versículo. Eu peguei uma frase aqui, que é uma frase popular, né? Que diz assim: eu devo estar jogando pedra na cruz, né? O significado dessa frase é, é o significado: eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa de errado, a punição está vindo porque eu fiz alguma coisa de errado. Então, esse é o desse ditado popular, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Ou seja, ter tido, é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora dizendo que a pessoa ofendeu a Deus e por isso está sendo castigada, tá bom? Mas conforme eu falei, o castigo, ele não é no sentido de vingança, mas no sentido para nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Eu usei essa figura de linguagem aqui, né, justamente para falar que a gente não paga pelos nossos próprios pecados. Quem paga pelos nossos pecados é Cristo, tá bom? Então, o sofrimento que nós passamos nos leva ao arrependimento. O arrependimento também não paga pecado. O arrependimento é como se fosse uma ponte que leva os meus pecados até Jesus Cristo. Foi Cristo que pagou pelos nossos pecados. Mas ele estabeleceu que nós precisamos nos arrepender para ter o perdão do pecado.
tá bom? Então, o arrependimento, ele torna-se essa ponte, né, para levarmos os nossos pecados até Cristo, tá bom? Para que nós possamos ser perdoados. Como aqui o versículo 2 ele diz: é necessário, portanto, que sejais castigado e repreendido perante minha face. Então, o Senhor aqui, né, ele fala diretamente aos santos lá, os membros da igreja em Kitla, né, e que haviam recebido o mandamento de construir o templo, né, desde lá da Doutrina e Convênio 88, versículo 19, eles haviam recebido esse mandamento. E aqui, então, o Senhor está repreendendo eles por conta, é, por conta de não fazer, né? Então, aqui o Senhor, na verdade, ele usa aqui essa mensagem falando que é um grave pecado, tá bom? O que eles estavam fazendo, que era não se atentar para a casa do Senhor. Conforme eu falei, tinha várias outras coisas que eles estavam colocando como prioridade, tá bom? Para a vida deles, em vez de construir o templo, a casa do Senhor ali. Bom, o versículo 3 diz assim: porque pecaste contra mim com um grave pecado, viu? Que aqui não é um pecado moral, sexual, nada disso, mas o Senhor considera grave aqui, né? Ele diz qual é o pecado. Não tendo considerado em todas as coisas o grande mandamento que vos dei concernente à construção de minha casa. Então aqui o grave pecado, né, é realmente a omissão de não fazer o que o Senhor pediu. Conforme lá em Tiago menciona, né? Saber fazer o bem, não fazer, é pecado, tá bom? Então, aqui ele chama de grave pecado aqui essa questão. Bom, porém os santos, né, eles estavam adiando essa construção, fazendo outras coisas em vez de fazer ali o templo, tá bom? Então o Senhor chama aqui essa parte de um grave pecado, né? Porque não é apenas um projeto, né, de construção do templo, né? Os membros da igreja até poderiam enxergar ali massa, tijolo, né, dificuldade, recursos financeiros, mas Deus ele está enxergando com outro olhar. Ele enxerga, né, se nós pudermos ver um pouquinho da ótica de Deus, da maneira que Deus ele está vendo, é uma maneira do templo de nós nos conectarmos com Deus, fazermos convênio com o Senhor, de sermos revestidos. Aliás, ele está dando uma bronca aqui para o próprio bem, é para construir um templo, conforme a gente vai ler aqui, para que eles sejam revestidos de poder, tá bom? Então, o Senhor usa aqui. Aqui, então, no versículo aqui que nós lemos, o versículo 3, tem uma parte aqui que eu gostei bastante. Falou sobre... Deixa eu ver aqui. Aqui. Foi a parte que diz assim, ó. Porque pecaste contra mim com um grave pecado, não tendo considerado. Não tendo considerado fazer o templo. É como se estivesse desprezado fazer a obra de Deus, ou ter colocado aqui, no caso, prioridade em fazer as suas próprias casas, organizar a sua própria vida, e não construir a casa de Deus. Aí eu peguei um paralelo aqui de uma outra escritura para fazer uma junção aqui para que nós possamos entender a gravidade do ato aqui, tá bom? Então, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10 diz assim: olhaste, aqui o contexto histórico de Ageu é a mesma coisa. O Senhor mandou construir uma casa, um templo, tá bom? E o povo ia até lá à floresta, pegava madeira e construía suas casas luxuosas e nada de construir o templo. E aí então o Senhor disse o seguinte aqui, em Ageu capítulo 1, versículo 9 e o 10. Olhaste para muito, mas não alcançaste, né? E quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa de minha casa que está deserta. A cada um de vós corre para a sua própria casa, e por isso se fecham os céus sobre vós, para que não dê orvalho, e a terra retenha os seus frutos. Repare que o Senhor liga aqui o mandamento que eles deveriam construir o templo com as bênçãos que eles deveriam receber. Então o Senhor falou, olha,
vocês buscam muito e recebem pouco. Mas por quê? Porque vocês correm para as suas próprias casas e a minha casa está deserta. Ninguém estava construindo o templo, tá bom? Então, o Senhor falou, então por isso que o salário de vocês é como um saco furado. Eu dissipo como um sopro, né? A terra não dá o seu fruto, porque vocês não estão obedecendo, não estão construindo, né, a casa do Senhor. Que é algo bem para nós refletirmos mesmo, né? E nós, né? Estamos considerando a casa do Senhor? Será que toda vez a gente, toda semana, né, todo dia, a gente corre para a nossa própria casa para descansar, para desfrutar, mas não vai ao templo? A gente tem que tirar um dia para ir no templo também, para fazer as ordenanças, estar lá, tá bom? Então eu queria fazer essa aplicação aqui. Então no templo de Kitra, né, que era para ser construído aqui, eu estou fazendo esse paralelo aqui com Ageu. O problema era o mesmo, a negligência espiritual. Ambos, né? Só muda a época aqui, mas ambos estavam negligenciando fazer a casa do Senhor. No caso de Ageu, isso implicava na adoração a Deus, porque era no templo que fazia sacrifícios, holocaustos, então implicava diretamente na adoração a Deus. No nosso caso também, ir ao templo é adorar ao Senhor. Bom, é um tipo de adoração ao Senhor também. Então, os santos, né, eles estavam ocupados e disputando um com os outros o que eles queriam para si mesmos, em vez de fazer ali o templo. Então, a mensagem aqui, né, para nós, né, nós devemos considerar a casa do Senhor. E não considerar ela, não dar o devido valor na casa do Senhor, é um pecado, tá bom? Então é isso que traz aqui para nós. Então, nos dias de Ageu, ela representava, então, a restauração do culto a Deus, conforme eu falei. Agora, já na época de Joseph Smith, representava o lugar onde eles seriam revestidos de poder. Então imagina, né? Deus está brigando ali para o próprio bem, para que nós possamos receber as ordenanças e as bênçãos do Evangelho. Vamos lá para o versículo 4, Doutrina e Convênio 95, versículo 4 diz: para para a preparação com a qual tenciono preparar os meus apóstolos, que possam que possam na minha vinha pela última vez, para que eu execute meu estranho ato, para que eu derrame o meu espírito sobre toda a carne. Então, aqui, né, o Senhor pede para fazer o templo para que ele execute o estranho ato. O estranho ato é aos olhos do mundo, né, que eles não entenderiam as coisas que fariam ali no templo. Lá aqui em Isaías também fala sobre esse estranho ato. Aqui em Isaías 28, versículo 21. Também cita, né, essas obras do templo como estranho ato também. Bom, então, aqui o Senhor também nesse versículo, ele usou o sentido de poda, né, de podar uma árvore para dar frutos, né? E aqui, então, essa questão aqui de podar é a preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, precisamos dos templos para coligar Israel, para a preparação do mundo para a segunda vinda de Cristo. Vamos finalizar aqui o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: mas eis que em verdade vos digo, que há muitos entre vós que chamei e foram ordenados, mas poucos deles são escolhidos. E os que não são escolhidos pecaram gravemente, por andarem em trevas ao meio-dia. Bom, aqui esses dois versículos, né, quando ele fala que muitos tinham sido chamados, significa sido batizados, recebido o sacerdócio, um ofício no sacerdócio. Então, muitos haviam já entrado para a igreja, tá bom? Mas pouco eram escolhidos. E aqui a questão dos escolhidos é a questão da desobediência, de não dar atenção às coisas do Senhor, tá bom? Não adianta só ser batizado, fazer convênio com o Senhor e não obedecer a palavra do Senhor. Aqui ele liga o versículo 6, dizendo que é como andar ao meio-dia, só que em trevas, né? A pessoa vai estar em trevas. Qual que é o significado aqui de andar em trevas ao meio-dia, né?
A luz aqui, o dia, né, o meio-dia, significa muito luz, que é bem a hora que o sol está bem no meio, né, clareia tudo. Então aqui simboliza a luz do Evangelho, ou seja, as escrituras que nós temos são luz, profetas vivos, né, templos, tudo isso é luz, tá bom? E como pode a gente ter tanta luz e andar em trevas? A aplicação é simples para nós. É nós desconsiderarmos o templo, como está falando aqui. É nós desconsiderarmos o que Deus tem falado para nós por meio dos profetas e apóstolos. Isto é andar em trevas ao meio-dia. Ao meio-dia e não dar importância àquilo que é sagrado. É receber a luz e não seguir essa luz, tá bom? E assim a gente finaliza a mensagem de hoje, tá bom? Fazendo um resumo rápido aqui, tá bom? Dos versículos que nós fizemos aqui hoje, um resumo aqui, é que o Senhor corrige e disciplina a todos que Ele ama, tá bom? Como forma de punição, mas não por vingança, mas para que nós possamos nos voltar para o caminho do Senhor. Também falamos que é um grave pecado a negligência, e aqui no caso a negligência de ter sido mandado construir o templo e não construir. Tanto aqui em Doutrina e Convênio 95, como em Ageu, capítulo 1, o Senhor fala a mesma coisa, que ele deixa de abençoar o seu povo por eles não guardarem esse mandamento, por negligenciarem e não darem prioridade à casa de Deus. Também falamos aqui de muitos terem sido chamados e ordenados e não ter sido escolhido. E o fato de não serem escolhidos é por conta da desobediência, por negligenciar o mandamento do Senhor, tá bom? E aqui, finalizando, né, aqueles que rejeitam a luz, mesmo tendo pleno acesso a ela. Aqui eu coloquei, né, andar em trevas ao meio-dia. Isso é viver como se não tivesse revelação, como se não tivesse o sacerdócio, viver como se não existisse um templo, né? Uma vez muito triste, eu trabalhava no bispado, trabalhava assim, o meu chamado era conselheiro lá, né? E eu fui renovar uma recomendação de uma pessoa e eu sempre perguntava, né, qual foi a última vez que a pessoa tinha ido no templo. E a revelação, a revelação não, a recomendação durava 2 anos. Né? E ao entrevistar ali, fazia 2 anos que a pessoa não tinha ido no templo. Né? Então, tive que chamar no arrependimento também, com carinho e amor. Né? Mas tinha que chamar, porque 2 anos sem ir no templo, né? Então é algo bem, bem sério mesmo. Então, se nós não estivermos considerando, né, ir na casa do Senhor, isso é também um pecado grave, tá bom? Ainda mais que eu estou falando essa experiência aqui, e eu moro do templo aqui, 20, 30 minutos eu estou no templo. Então é bem pertinho, né? Mesmo de ônibus é uma coisa rápida para ir. Então, ficar 2 anos sem ir no templo é muita coisa, né? Então, é isso. Então, gratidão por todos os dias estarmos estudando juntos. Algo que me tocou nessa mensagem é que nós devemos andar em luz ao meio-dia, não andar em trevas ao meio-dia, mas andar em luz. A gente tem as revelações, a gente tem o templo, tem a escritura, temos tudo isso. Então vamos andar na luz, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.